Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 1, verso... Vamos ler do 11, ali está no 12, eu acho, não sei. Mas não tem problema. Do 11 ao 15. Gálatas, fica logo após Coríntios. Amém, irmãos? Gálatas, capítulo 1, o verso de número 11 ao 15. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Pois já ouviste como era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. E no judaísmo eu ultrapassava a muitos da minha idade entre meu povo, sendo extremamente zeloso das tradições de meus antepassados. Quando Deus, porém, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei ninguém. Amém, irmãos? Irmãos, quero trabalhar nessa noite sobre o tema: o testemunho de um verdadeiro homem de Deus. Amém? Aqui, irmão, nós estamos falando de Paulo, né? A carta de Paulo aos Gálatas. E a gente sabe, irmãos, que Paulo está aqui testemunhando e ao mesmo tempo defendendo o evangelho. Não é? Por quê, irmãos? Porque Paulo tinha fundado essa igreja à base da fé em Jesus, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é de obras, não é por obras, mérito algum, mas é pela a graça de Deus mediante a fé. Então Paulo mostrou o evangelho de Jesus Cristo para os Gálatas, né? E o que estava acontecendo? Novamente, alguns judeus, judaizantes, a maioria da igreja aqui era formada de gentios, né? Pessoas que vieram não da aliança judaica, mas do mundão, Roma, Grécia e por aí vai. E os judeus, alguns judaizantes, estavam novamente querendo introduzir dentro da igreja o quê? Introduzir a velha lei, a antiga lei. Né, querendo impor novamente que era necessário que os crentes que entregaram a sua vida a Jesus, estavam vivendo uma nova vida, agora retornassem novamente a obedecer a lei, os cerimoniais, os rituais, né, obedecer às leis dietéticas, obedecer o sábado, obedecer todos os ritos que o judaísmo pregava. Porém, irmãos, Paulo, ele vai agora defender o evangelho novamente ali. E ele vai testemunhar, falando para aquelas pessoas como Deus o alcançou. Novamente, porque eles precisavam lembrar novamente de como Paulo foi alcançado pela graça e a fé em Jesus Cristo. Então, novamente, ele vai traçar a mesma linha da sua conversão. E nós vamos ver, irmãos, que Paulo foi um homem, assim, impactante para a nossa vida, um homem que traz muitos ensinamentos para nós, pelo fato de ele ter compromisso com a palavra de Deus. Paulo foi um defensor e devemos ser como Paulo. E Paulo, irmãos, ele vai falar o primeiro ponto aqui, no versículo 11, 6, ele vai dizer, irmãos, que ele não recebeu de nenhum homem, não é?
nenhum ensinamento, mas o recebeu por uma revelação de quem? De Jesus Cristo. Uma verdade, sim. E a gente vamos ver isso lá em Atos capítulo 9, sua conversão foi um ato divino, não é, irmãos? Onde ele estava no caminho de Damasco, e a gente sabe ali que ele ia para perseguir os nossos irmãos ali da primeira igreja, a igreja primitiva, e a gente vê ali, irmãos, que Jesus, ele alcança o coração de Saulo, né, que logo após vencer Paulo. Também, irmãos, a Bíblia vai dizer que ele passou 3 anos na Arábia, né? Ali, ele, Deus, buscando revelação do Senhor. 3 anos, irmãos, ele ficou oculto na Arábia para buscar em Deus a direção, ao que Deus queria para a vida dele. Então ele se reclusou ali, ficou recluso, passou um tempo para se preparar antes de iniciar o seu ministério. Ele não foi consultar homem algum, carne alguma, mas ele foi buscar orientação divina. Então a gente vê, irmãos, que Paulo vai falar para eles, irmãos, que ele não recebeu, para os Gálatas, que ele não recebeu revelação de homem algum. Ele não recebeu de nenhum homem, a não ser por meio de Jesus. Então, irmãos, ele vai tocar no cerne que ele recebeu a sua fé e a sua salvação por meio de Jesus Cristo. Aos Gálatas, que a antiga lei, ela não servia mais para aquela época. Agora era para ser caminhado sobre o quê? Sobre a fé, sobre a revelação de Jesus. E a gente vê, irmãos, que nós vamos ver que nós também, irmãos, nós também, foi como Paulo. Quem nos revelou? Quem nos revelou, irmãos, ao nosso coração? Quem nos trouxe uma revelação divina? Jesus. Pelo quê? Pela palavra de Deus. Ele não é a palavra? E ele não é o autor, o escritor, o conteúdo da palavra. Quem é Jesus? E ele se revelou a quem? A nós. E se ele se revelou a nós, é porque ele revelou coisas grandiosas, maravilhosas para a nossa vida. E a gente, irmãos, na caminhada nós vamos ver Paulo continuando a defender, porque muitos estavam colocando dúvidas sobre o ministério de Paulo, sobre a sua vida. E a gente, irmãos, devemos, como crente servo de Deus, entender que foi através da revelação da palavra de Deus no nosso coração que nós fomos convertidos por Jesus. Não foi por obras meritórias, não foi por nada, foi pela graça de Deus. Não foi um homem. Deus pode usar homem, pode usar mulher, Deus pode usar quem Ele quer, porém a revelação ela é do alto, é divina, é de Deus. E a gente não tem compromisso, irmãos, em relação ao homem sobre isso. E a gente não deve temer, irmãos, aos homens que querem colocar sobre a igreja algo que nós mais não precisamos, porque Jesus é suficiente. Ele é suficiente, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso conhecer essas doutrinas fora das Escrituras. Eu não preciso conhecer outros homens fora das Escrituras. Eu não preciso ver mais revelação, porque ela já está completa, está fechada, está na Bíblia, e é ela que devemos seguir e obedecer. E Paulo vai defender claramente, através do seu testemunho, a palavra Jesus de Nazaré. E olha, irmãos, que a Bíblia ainda não havia sido fechada. O Antigo Testamento não havia sido produzido. Por isso que Jesus se revelou a ele de forma pessoal, de forma, irmão, mais abrangente para ele. Mas isso não quer dizer, irmãos, que nós não temos o mesmo privilégio de Paulo. Porque, graças a Deus, a palavra de Deus se revelou no nosso coração. Paulo tinha as escrituras do Antigo Testamento.
Então, em algum momento, era necessário que Jesus se apresentasse. Jesus sabe o seu método, o seu propósito, sua forma. Ele sabe de tudo, ele é soberano, ele é quem manda, ele é quem faz. E aí pouco importa, porque ele é Deus. Mas chegou até nós a revelação. E Paulo estava indo, irmãos, contundente contra a igreja, porque eles queriam pregar novamente outro evangelho. Colocar um evangelho que já está, irmão, colocar outro evangelho que já está posto o fundamento, que Jesus, pela fé que nós cremos. E Paulo, irmãos, vai ser taxativo. Aquele que pregar outro evangelho será chamado maldito, amaldiçoado. Porque o evangelho de Jesus Cristo já está estabelecido. Já há um fundamento estabelecido. Já há um alicerce feito. E esse alicerce é Jesus. Ele é a rocha que a igreja tem que estar sobre ela, sustentado por Jesus. E a igreja de Gálatas, irmãos, estava sendo contaminada por esses desviados, que queria novamente inserir coisas que não era de agradar ao Senhor. Então, irmãos, nós temos que entender que se nós estamos aqui, foi por meio de uma revelação divina. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Você está sentado nesses bancos por causa de uma revelação divina específica. Porque nós já falamos da revelação geral, que é a natureza, que envolve os céus, tudo que é de natureza, revela a grandeza de Deus e aponta para um Deus grandioso e majestoso. Mas existe a revelação que é específica, que é quem? Jesus de Nazaré. Então nós cremos, irmãos, em Jesus, não é na natureza, nós cremos em Jesus. Então, graças a Deus, irmãos, que nós devemos defender. Se alguém chegar para você e falar, querer colocar outro evangelho, diga, não, Jesus se revelou para mim, na sua palavra, na sua escritura, e eu vou defender o evangelho, porque ele diz que eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Fora disso, eu não posso dar ouvido. Fora disso, eu não posso dar ouvido. Aí vai falar, irmãos, no versículo de número 13, Paulo segue caminhando o seu testemunho, falando para eles que eles já conheciam, ouviram falar de Paulo. Diz assim, pois já ouvistes como era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. Veja, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele retrata o seu passado. E aqui, irmãos, ele vai retratar, porque todo mundo aqui tem história. Todo mundo aqui tem uma história. Né? Lá atrás ficou a nossa história. A gente não lembra com saudade. A gente lembra com tristeza. Pelos atos que cometemos na época. Pela ignorância. Não é? Mas, irmãos, se nós formos analisar, nós temos história. E Paulo vai trazer a memória deles, né, dizendo, olha só, vocês lembram como eu procedia lá no judaísmo? Vocês lembram como era o que eu fazia? Veja, eu persegui a igreja de Deus. Eu persegui a igreja de Deus. Quem era a igreja de Deus naquela época, irmãos? Os apóstolos, os discípulos, os irmãos em Cristo, Paulo, Pedro e Barnabé e Silas e por aí vai, Filipe, Apolo, todos esses irmãos que estavam engajados na obra de Deus. E ele vai trazer a lembrança deles. Vocês não viram? Você não sabia como era o meu procedimento no judaísmo? Porque Paulo era judeu, irmão. Ele estava falando para os judaizantes que eles sabiam como ele vivia. Como ele era o que homem ele era, irmãos. Nas mãos do judaísmo, quem era Paulo? Um homem mau, um homem vil, violento, ele vai dizer. Ele perseguia a igreja de Deus, apontando para eles, para dizer, olha só, veja como era o meu comportamento, que eu procedia no judaísmo, veja a forma, eu seguia todas as regras do judaísmo, os ritos,
E o capítulo, e o versículo 14, irmãos, o que fecha aqui. No 14 ele vai ainda continuar dizendo: e no judaísmo eu ultrapassava a muitos da minha idade entre meu povo, sendo extremamente zeloso das tradições de meus antepassados. Veja, irmãos, Paulo aqui vai dizer que perseguia a igreja de Deus, tentando fazer o que com a igreja? Ele estava a favor de quem? Amando de quem? Influenciado por quem? Satanás. Satanás, João 10:10 diz o quê? O ladrão vem ensinar para matar, roubar e... Ele queria destruir o quê? A igreja de Jesus. Por causa de quê? Por causa de quê, irmãos? Por causa do seu extremo zeloso das tradições de meus antepassados. Você imagine, irmãos, Paulo extremamente zeloso das tradições, ou seja, de toda a religiosidade que imperava sobre o judaísmo, todos os ritos, chato demais, meu Deus, se desse um assovio, irmão, você poderia entrar numa celeuma, numa confusão, poderia ser até preso, porque eles criavam tantas coisas em cima das leis que Deus não colocava a lei, era eles, os fariseus, que Paulo era do fariseu. E Paulo, irmão, extremamente zeloso, que líder chato era esse homem na seita dos fariseus. Imagine, irmãos, Paulo falando para aqueles homens, descrevendo o que ele era, e como ele observava as tradições, e por causa disso, ele perseguia a igreja. Ele era um homem muito religioso, irmãos, muito violento, muito truculento. Ele se baseava nas tradições de quem? Dos meus antepassados. É como hoje, você às vezes prega para algumas pessoas e diz: eu não posso sair da religião da minha mãe, eu não posso deixar a religião do meu pai, porque isso já vem de tradição humana, irmãos, coisas humanas, coisas que Deus, irmãos, não se agrada. Deus, irmãos, traz o homem o que? A liberdade. Era isso que Paulo queria trazer para esse pessoal. Porque aqui, irmãos, o legalismo estava imperando, ou seja, eles queriam a lei, eles queriam usar somente o exterior, esquecendo do interior. Porque a fé, irmãos, ela é interior no seu coração. E ela, irmãos, a fé em Deus, a fé em Jesus, ela faz o quê? Ela nos leva ao quê? Uma nova criatura, uma regeneração, um novo nascimento, baseado em quê? Em Jesus. E eles queriam novamente uma indumentária para cobrir a sua vida, trazendo para eles, irmãos, uma capa religiosa, uma capa de crente, uma capa de cristão, para dizer, irmãos, que aquela era a religião verdadeira, aquela religião era que deveria ainda perseverar no judaísmo. Ganharia força, irmãos, se não houvesse um homem chamado Paulo. A igreja, irmãos, deve manter compromissada com as escrituras. Nós não devemos, irmãos, negociar as escrituras. Paulo, irmãos, ele traz a memória e trazendo para aqueles homens, aqueles desviados, uma situação, irmãos, de olha só como eu vivia, olhe para mim hoje. Olhe para a minha caminhada hoje, meu procedimento hoje. Olhe para uma nova vida que eu despontei por causa da graça de Deus, da misericórdia. Olhe para mim. Porque a verdadeira liberdade não está no homem, está em Jesus. A liberdade está somente em Jesus, irmãos. E esses homens aqui queriam deturpar a palavra de Deus, pregando outro evangelho que não o Senhor falou para eles pregarem. O evangelho, irmãos, é muito caro. Foi comprado, irmãos, pelo sangue de Jesus. E nós devemos, irmãos, agradar a Deus, não a homem. Nós estamos servindo ao Senhor para agradar a Deus e não a homens aqui na terra.
É a Ele, irmãos, que devemos honrar. E ele vai dizer novamente no seu discurso, no seu testemunho: quando Deus, porém, entretanto, todavia, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Veja, irmãos, aqui, eles estavam questionando Paulo, seu apostolado, sua autoridade pastoral, apostólica, né? Colocando para Paulo ali, com certeza, palavras terríveis para o coração atingir Paulo, que ele era o fundador da igreja de Gálatas. E ele estava ali tratando daquela igreja, cuidando como pastor, que amava cada igreja que Paulo fundava, ele amava a igreja. E ele se dedicava à igreja, e ele orava pela igreja, ele se detinha tempo na igreja, preparando obreiros, fazendo a obra de Deus. E ele, irmãos, vai falar agora do seu chamado, que não foi um chamado pelos homens, não foi pelo amigo, não foi porque o meu pastor é meu amigo, eita, aquele missionário, aquele apóstolo é meu amigo, meu irmão, ele me chamou para a obra e eu aceitei, e voluntariamente eu estive. Não, porque pastorado não existe voluntário, ou é vocação de Deus ou não, porque senão não suporta as dores do chamado. Vida pastoral é vida difícil, é complicada. E Paulo, irmãos, era um homem temente a Deus, um homem que se dedicava para a igreja a qual ele estava inserido, qual era o fundador. E ele vai relatar para eles agora: olha, vocês aí querem me colocar para baixo, meu apostolado de autoridade, veja só quem foi que me chamou, que desde o ventre da minha mãe. Paulo já estava aqui velho, Paulo já estava aqui um coroa, mas ele vai entender, e a gente entende, irmãos, que não há como sair dessa linha de que nós somos chamados desde o ventre. Amém, irmão? Somos chamados desde o ventre. Jeremias foi aonde? Chamado desde o ventre. Então, irmãos, o tempo que Deus vai converter a nós, aí não sabe. Paulo se converteu novinho, foi um jovem, um bebê, uma criança. Não, irmãos. Paulo já se converteu numa meia-idade. Deus chamou ele. E ele entendeu claramente pelo Espírito Santo de Deus, está anotado aqui, que ele foi chamado desde o do ventre. Mas o tempo é do Senhor. Veja, Deus, ele escolhe Paulo desde o ventre. Desde o ventre de minha mãe. A gente não sabe o nome do pai de Paulo, a mãe, a gente não tem essa, né? Mas Paulo, irmãos, tem um dono, é Deus. Ele tem um dono que é Deus. Veja, ele vai dizer: porque Deus me separou. Separou de quê, irmãos? De quê? Da impureza desse mundo. Separou ele para viver uma vida com quem? Com Deus. Deus tirou ele de onde? Do mundo. E agora Deus separa ele para quê? Para o Senhor. Vocação, salvação. Aí ele vai dizer mais: e me chamou pela sua graça. Deus convocou Paulo, Deus chamou Paulo, irmãos, para estar diante dele e realizar a sua obra. E qual foi, irmãos, a missão que Deus deu para Paulo? Qual foi a missão, irmão? Pregar E nós? Qual a nossa missão? Você foi separado desde o ventre. Eu fui separado desde o ventre. Você também. Creio que a gente crê. Eu creio assim, pelo menos eu creio assim. O que foi? Eu creio por mim, irmãos. E pelo que está na Bíblia. Eu fui chamado desde o ventre da minha mãe. Eu sou filho de 7. Tenho 4 irmãs e 3 irmãos comigo. São 7. Tem minha mãe ainda, meu pai não tem mais. Fui chamado dentre esses 6, né? Comigo 7.
eu vejo a graça de Deus, irmãos, que eu não sou melhor do que meus irmãos. Eu não sou melhor do que eles e nada. Ao contrário, eu vejo meu irmão Adriano um dia, um chamado muito específico. Um rapaz muito, que eu gosto muito, uma pessoa muito desenrolada, uma pessoa que sabe se articular bem. Eu digo, meu Deus, você sabe, o senhor não pega o meu irmão e faz dele um pastor? Minhas irmãs, e eu fico às vezes pensando, meu Deus, o Senhor me separou do mundo, o Senhor me foi buscar entre os meus irmãos. Por quê? Aí eu não entendo, porque é a graça de Deus. Então Deus, irmão, nos chama, nos separa. Ele nos separa, né, para uma vida santa, santificada, uma vida na presença dele, chama para ele. E me chamou pela sua graça, convoca-nos. Para o quê, irmãos? Veja só, o versículo 16. Veja só, porque no versículo 15, no final diz, se agradou, pela sua graça, se agradou em revelar o quê? Seu Filho em mim, pessoalmente. Ele não está falando todos nós. Mas ele está testemunhando pessoalmente da conversão, da experiência que ele teve. Cada um aqui foi chamado especialmente, irmão. Especificamente. Deus chama individualmente. Aí se torna um corpo. Mas Jesus cada um aqui tem a sua experiência com o Senhor. Então, irmãos, vejam. Se Deus me escolheu desde o ventre, Ele me separou, Ele me chamou para estar diante dele, para ser salvo por ele, mas também para fazer o quê? Para também pregar o quê? O Evangelho. Irmãos, vida pastoral é difícil, porque parece que a gente vai dando murro e ponta de faca. Prega. Não só eu e vários aí, pastores, que passaram por aqui, outros. Mas parece, irmãos, que quanto mais a gente prega, parece que a coisa não flui. Irmãos, veja, é um privilégio, é uma honra, é uma graça, é a bondade de Deus que nos chamou, que nos separou, que se agradou em revelar quem? Jesus para quem? Para cada um de nós, na nossa casa, onde nós estávamos. Ele tocou no nosso coração através da sua palavra e disse, olha, tu és meu, eu te escolhi desde o ventre, eu vou te capacitar, encher da graça, derramar meu espírito, mas vá pregar a minha palavra. Mas parece que a igreja não ouve, irmãos. Parece que entra no ouvido e sai no outro. As religiosidades nós já deixamos para trás. Paulo deixou as tradições, as religiões do Pai. Agora é uma nova vida, um novo céu, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Precisamos fazer a obra de Deus para esses bancos se encherem. E eu coloco dentro disso, irmãos. Isso é exortação para mim também. Se a gente não pregar a igreja, pregar a palavra de Deus, pregar, falar, esses bancos não vão encher. E nós vamos depender dos meus irmãos, que louvado seja Deus, permaneça, mas que sejam multiplicadores. Vizinhos precisam ver, esse vizinho não quer nada com Deus. Fale de Jesus para ele. Fale. Irmão, eu não sei falar muito, não precisa falar muito, não. Diga, meu irmão, olha, eu sei de uma coisa, eu não sei muito da Escritura, eu sei uma coisa, quem eu era, quem eu sou na presença de Jesus, irmão. É honra, privilégio. Precisamos aqui desenvolver, irmãos, lugares para pregação, ponto estratégico, para falar, uma casa, um lar, abra sua porta. A igreja, irmãos, cresceu nos lares. Você tem sua porta, se sua mãe não briga, seu pai não briga, se não há uma coisa, se não há um empecilho, abre a porta da sua casa, tem neto para ser salvo, mas se o evangelho não chega, como é que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra? Não é você que vai colocar a fé, não, é a palavra, vai gerar fé naquele que está morto espiritualmente e Jesus vai ressuscitá-lo. E a gente passa a semana, terça, segunda, quarta, sexta, a mesma coisa, a mesma coisa. Aí diz, o meu neto, o meu sobrinho, o evangelho não chega, irmão. O vizinho quer ouvir a palavra, não chega, não tem nada. Nós temos que ser, irmãos, cobrados, encorajados, e nós somos por Deus.
Veja, Paulo foi tudo isso, irmãos. Veja, para que eu pregasse entre os gentios no mundo. O gentio daquela época representava o mundo caído. E quantos, irmãos, não se achegaram a Deus por meio da pregação de Paulo? Vocês sabem, irmãos, vocês sabem falar, vocês sabem de Jesus, conhecem Jesus. Só precisa, irmãos, ter desejo de pregar a palavra. Faça um culto no seu lar, diga, olha, vizinho, olha aquele cara feia mesmo, chato. Vou fazer um culto olha, vai ter um culto na minha casa. Quer vir não? Convida pela hora, semana, busca. Vamos lá, vamos pregar dia domingo, vamos marcar aqui. A gente está marcando, irmãos, e é meio que nada. E a igreja sentou-se sobre a religiosidade. Jesus não se agrada desse tipo de igreja, irmão, religiosa, que pensa no eu, é só eu. Não, minha casa está salva, eu estou salvo, pelo menos eu estou salvo. Se exploda o mundo, estou nem aí, estou garantido. Cuidado, irmãos. Religiosidade não é de Deus. Vida transformada, irmão, é vida multiplicadora, é vida que abençoa, é vida que vai em busca, é vida que entende o evangelho na sua completude. Porque, irmãos, quem não desenvolver na área evangelística, irmãos, não desenvolve sua vida espiritualmente. Eu tenho experiência nisso, pela misericórdia de Deus. Evangelizar, irmãos, é bênção. Visitar, meu Deus do céu, é bênção do céu. Então, meus irmãos, vamos testemunhar, né? Mulher, homem, vamos cair em campo, vamos trabalhar. O John Wesley disse, o mundo é minha paróquia. Quando proibiram ele de pregar na igreja, ele disse, eu vou para o mundo, porque o mundo vai ter ouvidos para me ouvir. E ele chegava a cavalo, sentava, pegava uma coisa, pregava a palavra de Deus. E o homem foi, irmãos, incendiado pelo poder de Deus. As pessoas, mais de 100 mil pessoas convertidas. Meus irmãos, Deus nos chama à liberdade, mas uma liberdade produtiva, frutífera e multiplicadora. A gente precisa chegar diante de Deus de mãos cheias. De mãos vazias, tem até hino que canta aí. A Bíblia exorta sobre isso. Pelo amor de Deus, meus irmãos, vamos colocar em prática. Não adianta a gente estar aqui pregando o evangelho, todos nós, e a coisa não funciona, não vai para frente. Alguma coisa, irmãos, entre nós está errado. Porque o evangelho é para ser vivido e pregado. Paulo fundou a igreja de Corinto, primeiro, segundo. Roma não, ele não fundou aos romanos. Ele auxiliou os irmãos, mas ele não fundou a igreja de Roma. Mas ele, irmãos, fundou várias igrejas, Éfeso, tantas outras. Por quê? Porque pregou o evangelho. Não dá mais, irmãos, para a gente viver no nosso antigo costume. Jesus te chamou para o novo, e o novo está em Cristo Jesus. Vamos fazer a diferença nesse mundo, irmãos. Vamos trazer vizinhos, trazer pessoas, trazer jovens, crianças, adultos, trazer para a igreja. Porque a igreja, irmãos, ela é a igreja, irmão, que está em movimento a todo tempo. O evangelho, o reino está em movimento. Então a igreja, irmãos, precisa dar testemunho com o Paulo, porque quando a gente, irmãos, testemunha, a gente glorifica o nome de Jesus, apresenta Jesus ao mundo. Essa é a saída, é o escape. Quem está desesperado, irmãos, vai correr para onde? Para buscar esse auxílio em Jesus. E quantas pessoas estão desesperadas? Quantas pessoas estão desesperadas aí? O vizinho às vezes pode até tirar a vida e a gente não está nem aí, sabe? A gente precisa, irmãos, se dedicar mais nesse sentido. O evangelho, irmãos, é coisa preciosa. E nós, irmãos, somos aqueles que Deus usa para semear, pregar a palavra de Deus. Então, meu irmão, vá refletindo para casa nessa noite. Deus te chamou, Deus te separou.
Não foi para você sentar nos bancos da igreja. Foi para você trabalhar na obra de Deus, na pregação do Evangelho. É bom estarmos reunidos, é importante estarmos reunidos, como igreja, como congregação, como corpo de Cristo, para a edificação da nossa vida espiritual entre nós. Mas é importante a igreja sair das quatro paredes, pregar o Evangelho. Nem que se levante aqui 2 ou 3, mas que se levante para pregar a palavra de Deus. Porque eu tenho certeza que você não voltará vazio sem os molhos, porque o Senhor promete isso. É promessa de Deus. Aquele que semeia, mesmo que esteja chorando num tempo difícil, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Vamos se preocupar menos, irmãos, com as coisas do mundo, com as coisas que nós queremos ganhar para nós. Vamos ganhar para Cristo. Porque à medida que nós ganhamos para Cristo, avançamos, Jesus sempre vai nos abundar de bênçãos. Isso é fato. Sou testemunha, posso falar isso com gratidão a Deus. Eu sou testemunha de quem eu era, de como eu vivia, de a forma como eu vivia. Quem sou eu hoje? Meu irmão, meu Deus, eu estava pensando hoje, meu Deus, Betinho, como é tua vida, rapaz, hoje, olha, Deus mudando aqui, mudando ali, abençoando aqui, e eu digo, meu Deus, porque o Senhor me cerca tanto de bênçãos, eu sou um pecador, sou falho, meu Deus, erro. Aí eu olho assim, aí a graça de Deus é a graça, porque eu amo você, eu amo aqueles que me amam. Eu sou muito grato a Deus, irmãos, por tudo que Deus me dá e por aquilo que Ele não me dá, eu sou grato a Deus. Porque o que Ele tem me dado, eu sou muito feliz, muito feliz. Preciso trabalhar mais para o Senhor. Preciso fazer mais, preciso. Porque Ele manda e eu obedeço. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Pode falar. Amém. Importante, irmão, é importante pregar a palavra. Fale de Jesus só, chega na casa, ouve a pessoa, porque é importante dar ouvido a ela. Deixa ela descascar ali, abrir o coração e depois você começa a falar de Jesus. Aí você sai daí. Irmão, a gente está mais abençoado que a pessoa. Eu amo visita, irmãos. Amo estar junto com as pessoas. Faça isso, minha irmã. Façam isso, irmão. Jovens, se despertem. Vocês têm a força, como a Bíblia diz. Trabalhe na obra de Deus. Traga mais pessoas. Quem sabe aí, ó, bota mais cantores. Deus bota a dor nas pessoas. Dá para ser cantor, tocar teclado, uma coisa. De repente está uma banda maravilhosa. Estamos fazendo aqui o que? Um congresso de jovens. Uma coisa maravilhosa. Aí tem que se dispor, irmão. Não ficar esperando. Se junta. Ó, irmão, eu tive uma ideia. Ó, pastor, vamos aqui, ó, vamos se juntar, vamos, irmão. Juntei aqui. Não espere só eu, não, irmãos. Vá, se juntem, falem alguma coisa, decida-se alguma coisa em favor do reino de Deus. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra nessa noite, pela vida dos meus irmãos, os amados irmãos em Cristo, chamados, separados, Deus, meu Deus, para onde o Senhor revelou, meu Deus, o seu Filho. Que coisa tremenda, meu Deus. O Senhor se agradou em revelar o seu Filho a nós. Senhor, que coisa tremenda. Muito obrigado, Deus. Pai, mas isso recai sobre nós como um peso, uma obrigação de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Testemunhar, meu Deus, ser apologeta, defensor do Evangelho, que à medida que o mundo, meu Deus, grita que o mundo é a solução, nós devemos dizer, não é mentira, é a palavra de Deus, é Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus, que chama, separa e faz uma grande obra para a glória do nome do Senhor. A verdade está em ti, Jesus, na tua palavra. Devemos apregoá-la pelo mundo afora. Pai, muito obrigado pela vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.